Olá pessoal, eu sou a Kelly e a fofoca de hoje é sobre Decameron, uma história de quarentena muito louca que deixa no ar o que ou quem são as verdadeiras pestes. Tento responder essa questão no finalzinho deste vídeo. Também neste review vamos falar um pouco sobre a história original de Boccaccio que inspirou a série da Netflix e falar um pouco sobre a história dos personagens, mas calma, que o spoiler é de leve. Além disso, vamos falar se vale a pena ou não assistir a série Decameron da Titia Net, que também é um clássico da literatura italiana do século XIV, escrita por Giovanni Boccaccio, que também inspirou novelas, contos e romances mundo afora. Já na Netflix, Decameron foi classificada como série de comédia. No entanto, muito além do humor ácido e provocativo, o drama dos 10 personagens exprime em 8 episódios a essência dos 100 contos contados pelos 10 personagens de Boccaccio, enquanto a história original de Boccaccio é estruturada no estilo Mil e Uma Noites, onde os 10 personagens fogem da pandemia mais devastadora da história, a peste bubônica, mais conhecida como a peste negra, a grande peste ou simplesmente a praga, que de fato dizimou 1/3 da população europeia. No Decameron de Boccaccio, publicado pela primeira vez em 1353, temos uma coletânea de 100 contos narrados por 10 personagens em uma quarentena de 10 dias em um luxuoso castelo no interior de Florença. Os 100 contos narram um raro retrato da sociedade medieval em um tempo apocalíptico, usando humor peculiar para debochar da natureza humana, com uma alfinetada bem dada em forma de crítica social da moral e dos considerados bons costumes da época. Como exemplo, uma história contada por Panfilo do Decameron de Boccaccio, onde um nobre deseja se tornar um beato, mas acaba se tornando ultracorno ao procurar Dom Félix, um líder religioso que faz o homem beato se submeter à penitência da religião para ser digno de misericórdia, enquanto a esposa dele deita e rola na cama com Dom Félix. Aliás, uma história um pouco semelhante com a história de Panfilo e sua esposa na série. E falando nisso, vamos falar um pouco dos 10 personagens da série da Netinha, divididos entre nobres e servos que também fogem da peste bubônica para um luxuoso castelo no interior de Florença, mais conhecido na série como Vila Santa. Na adaptação, Panfilo e Neifili formam um casal de fachada, já que Panfilo tem preferências por homens e engana a esposa Neifili, uma beata fervorosa, para fugir de intimidades na cama. O jovem casal se refugia no castelo do Visconde Leonardo, mas também fogem da falência da nobre família, uma crise financeira também causada pela peste. E também chegando em dupla temos Pampineia, a noiva prometida ao Visconde Leonardo, e sua fiel serva Mícia. Pampineia buscava apenas o amor e o bom casamento, já que com apenas 28 anos é considerada velha para se casar. Com isso, obcecada pelo poder e segurança, nobre mimadinha é o que podemos chamar de vilãzinha. Já Mícia inicia a série com certo orgulho de sua nobre Pampineia. No entanto, com o mundo desmoronando devido à peste e com a morte batendo ali na sua porta, os pensamentos da fiel escudeira mudam de forma assustadora. Além disso, temos Tíndaro, um nobre hipocondríaco também em busca do amor, porém com problemas psicológicos que são superados ao longo da série. E Dionel, seu médico charlatão, que mais tarde comete um crime ao disputar a atenção de Filomena com seu senhor. E falando nela, a nobre Filomena, uma mimadinha irritante e malvada que guarda um grande segredo de família envolvendo a serva Licisca. Já Licisca tem um papel de protagonismo na série, que além de roubar a cena, também rouba
a identidade de Filomena. E além dos 8 convidados, também temos Estratile e Cirisco, os únicos servos que sobreviveram à peste no castelo, que também guardam grandes segredos sobre o destino de Leonardo e mais tarde ganham destaque na disputa do comando da Vila Santa, o suposto último pedaço de paraíso protegido da peste. E a questão que fica no ar é o que ou quem é a verdadeira peste na história. E além dos 10 personagens e suas confusões, também aparece em Decameron um grupo de beberrões selvagens e um grupo de religiosos mercenários, bem no estilo A Seita do Mal, porém todos com o mesmo propósito: tomar para si a riqueza e o comando da Vila Santa. E em comum, os personagens de Decameron formam um grupo de gananciosos, falidos, enganadores e impostores. E entre segredos e trapaças, os então sobreviventes da pandemia aproveitam um tempo em festas luxuosas, buscando poder ou a salvação divina. O que pode aflorar o melhor e o pior daquela sociedade? A peste que acaba com tudo, já que no início eram 10, buscando a sobrevivência no que parecia ser o fim do mundo, se refugiando em um luxuoso castelo com comida e bebida farta, temendo a morte de uma doença vinda de ratos, resultando em apenas 6 sobreviventes, já sem o título de nobre ou servo, se escondendo feito ratos em uma ruína para fugir da verdadeira peste que vem dos humanos, a ganância, provando que sim, a ganância mata mais do que qualquer pandemia. Com isso, Decameron, a série de comédia satírica da Titianete, pode te deixar chocado, bem no estilo do filme Todo Mundo em Pânico, que faz os 10 personagens viverem as histórias de luxúria e trapaça, reduzida em 8 episódios, as 100 histórias dos contos de Boccaccio. Com isso, já nos primeiros episódios, você consegue prever que aquela história não pode acabar bem. Além disso, Decameron traz reflexões marcantes sobre a morte, o amor e a vida. E um exemplo disso tudo é o fim no estilo Romeu e Julieta de Panfilo e Neifili, bem romântico, já que o nobre espertalhão se casou com a beata apenas para esconder da sociedade que é um amante de homens, em um casamento de fachada e sem amor, mas que por fim descobre o amor verdadeiro na esposa e comete um sacrifício que salva os sobreviventes da Vila Santa de uma morte certa nas espadas dos mercenários. Em paralelo, também é discutido na série as relações entre nobres e servos, em um sistema da sociedade medieval que parecia ser natural. Porém, vemos em Mícia uma das servas mais fiéis à vontade brutal de se livrar das manipulações da sua dama perversa, que acaba em tragédia. Quase na mesma onda, a relação de Filomena e Licisca passa por uma grande reviravolta que, ao que parece, é o gancho perfeito para uma possível segunda temporada. E se você ainda não assistiu Decameron, vale muito a pena. Porém, se você já assistiu, deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. E para mais, deixe também o seu like no vídeo, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Mil beijos e até mais. E enquanto Guto acusa Lupita de traição, Júpiter percebe que tem algo de errado com Lupita e, dando uma de James Bond, ele espiona o celular de Memo e vê diversas mensagens ameaçadoras para a guatemalteca, incluindo o vídeo em que a voz dela aparece sobre a mira das armas dos bandidos. Com isso, o irmão Cabeça Oca de Vênus, dessa vez, pensa rápido e chega à conclusão de que Lupita está sendo chantageada
para roubar a Mancini Music. E como um verdadeiro guardião das galáxias, Júpiter causa impacto, falando que é melhor mesmo cair fora antes que ele arrebente a cara dele.